Fala pessoal, bom, vamos aprender mais algumas ferramentas aqui do Lightroom. Então eu peguei essa foto e vamos fazer algumas modificações nela. Bom, primeira coisa que a gente vai aprender aqui são essas ferramentas que ficam abaixo do histograma aqui, tá? Essa primeira ferramenta aqui, ela serve para você dar um crop na imagem, ou seja, recortar a imagem do jeito que você quiser. Então eu posso arrastar ela e movimentar do jeito que eu quero, de forma livre, né? Então, eu quero transformar essa foto num retrato, tudo bem, né? Você pode modificar e deixar ela assim, tá? De forma livre. Porém, eu poderia também arrastar para alterar de uma forma proporcional. Então eu pressiono o Shift no teclado e arrasto ela de forma proporcional, ou seja, não vou conseguir mudar a proporção da foto. Então eu posso dar um crop, porém sempre com a mesma proporção, tá? Nesse caso aqui eu só vou diminuir um pouquinho essa parte aqui para ficar um pouquinho mais em cima. Pronto, done, ok. Então eu cortei a minha foto, tá? Essa ferramenta serve para eu tirar pequenas manchas. E aí, para tirar pequenas manchas, você vai ter que dar um zoom na imagem, tá? Então você pode dar um zoom aonde você queira mexer. Então, por exemplo, aqui diminuo um pouquinho o tamanho do meu pincel, clico em cima da mancha e ele pega uma área que não esteja de problema ao lado dessa onde eu quero mudar, tá? Então vou pegar aqui, vou diminuir mais um pouquinho. Tirei uma mancha aqui, tirei uma outra aqui, mais uma. Então percebam que onde tem mancha, eu clico em cima e ele pega uma área do lado para eu poder corrigir. Ó, vou pegar mais uma aqui, outra aqui, essa aqui, esse detalhezinho, detalhe aqui, outro aqui, tá? Essa espinha eu vou tirar também. Então, ou seja, aqui eu consigo já tirar alguns detalhes que estavam me incomodando da foto, tá? E aí a hora que eu terminar, dou um done, opa, já modifiquei, né? Já tirei aquelas manchinhas que estavam aqui que não estavam legais, tá? Bom, se eu tivesse o problema de ter olhos vermelhos na minha foto, né, quando você usa aquele flash bem direto, você poderia clicar nessa ferramenta, ajustando exatamente em cima do olho, e ele removeria os olhos vermelhos, tá? O filtro graduado, ele serve para você conseguir fazer uma brincadeira assim, ó. Eu vou arrastar pra cá e olha a diferença que tá ficando no meu cabelo, né? Eu vou fazer até a metade aqui, ó. O que é o filtro graduado? Metade desse filtro ele vai aplicar alguma alteração que você tenha feito e na outra metade não. Essa janela que se abre aqui do lado serve para você editar esse filtro graduado. Então, por exemplo, por que ele está vermelho aqui? Porque eu tenho uma cor que eu deixei aqui vermelha. Se fosse um amarelo, ele começa a mudar para amarelo. Se eu escolher alguma outra cor aqui, ele pega uma outra cor, tá? Se eu escolher nenhuma, ele vai pegar aqui um branquinho aqui embaixo que não vai ter efeito, tá vendo? Então fecho aqui e eu posso ajustar. Eu quero escurecer um pouquinho mais essa área, tá vendo? Eu quero diminuir o contraste, eu quero aumentar o contraste, né? Eu quero aumentar as altas luzes, quero diminuir as altas luzes, né? Lembrando, quando você fizer algum ajuste aqui, se você não gostar, você pode dar 2 cliques em cima e ele volta ao padrão, tá? Posso mudar em temperatura, posso mudar em saturação, né? O que eu quiser fazer, eu posso fazer, e isso vai alterar só em metade desse meu filtro graduado, tá? Então nesse caso aqui eu vou deixar um pouquinho mais
claro aqui, tá? Vou aumentar só um pouquinho aqui das sombras, tá? E a saturação vou subir um pouquinho também. Bom, assim pra mim tá ok, beleza. Bom, o filtro radial ele tem a mesma função do filtro graduado, porém ele é radial, ou seja, circular, tá? O pincel de ajuste ele é bem legal, porque você começa a trabalhar com ele como se fosse uma máscara, né? Então ele ajuda bastante. E aí, para funcionar com ele é o seguinte: você seleciona essa caixinha aqui que para mostrar a área que você está marcando com o pincel. Então, por exemplo, eu quero toda a parte do cabelo, eu quero pintar ela para dar algum realce um pouquinho maior. Então, ó, você começa a vir pintando. Pode ver que está ficando vermelho, mas esse vermelho não é que vai ficar assim. É porque você marcou aquela caixinha de seleção, então você deixa vermelho para saber a área que você está pintando. Então, pinto todo o cabelo. Lógico que isso daqui, se você fizer com calma e tudo mais, você pode criar uma máscara bem legal assim em cima e bem mais certinha, né? Como aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, então pode ser que alguma área passe um pouquinho, tá? Mas na hora que você estiver editando suas fotos, você pode fazer com mais calma e ter um resultado bem melhor, tá? Aqui a gente só está fazendo a nível de exemplificar a ferramenta, tá? Então, beleza, contornei todo o cabelo, tá? Só dar um retoquinho mais aqui. Legal. Bom, fiz a parte do cabelo aqui só para mostrar o que esse filtro, o que esse pincel ele vai poder fazer. Então, eu posso desmarcar aqui agora a caixa, tá vendo? Não ficou nada lá, voltou o cabelo normal. Só que agora aqui, ó, eu posso mudar, ou seja, o cabelo ele tá pegando predominante o vermelho porque já estava marcado. Eu posso jogar um amarelo, posso jogar um verde, né? Posso jogar um azul, ou seja, eu posso brincar um pouquinho com essas ferramentas, ó. Eu posso deixar um ruivo mais ruivo mesmo, né? Aqui, ó, trabalhar com um pouquinho mais de cor aqui para ficar algo interessante, né? E aí, além disso, eu também posso ou clarear um pouquinho o cabelo, né? Ou escurecer um pouquinho mais, tá vendo? Tudo isso com esse filtro. Eu posso aumentar o contraste, né? As altas luzes eu posso diminuir, eu posso aumentar, né? Sombras, tá vendo? Deixar um cabelo mais fechado ou mais claro. E aí você vai analisando aquilo que você acha que fica mais interessante para sua foto, tá? Aqui eu vou fazer um ajuste rápido, sem muita preocupação, né? Vou escurecer ele um pouquinho mais, né? Vou aumentar um pouquinho mais só questão de nitidez, tá? E para mim tá um resultado satisfatório. Ok. Então, com isso daqui, eu já mexi em bastante coisa que ficou legal. O que eu vou fazer agora? Eu só vou dar um zoom na parte do olho e eu vou mexer um pouquinho com o pincel para dar um realce na parte dos olhos. Então, aqui eu vou diminuir o meu pincel, marco de novo aqui, né? Ó, pintei só o olho, tá? Pintei o outro olho. Legal, venho, desmarco aqui, né? E aqui eu vou mudar, não vou deixar vermelho, tá? Porque o olho dela tem uma predominância um pouquinho esverdeado, então eu vou realçar um pouquinho esse verde, tá? Então vou deixar um verdezinho bem suave, ó, né? Bem suavezinho. E aí aqui eu vou aumentar um pouquinho o contraste e vou deixar ele um pouquinho claro, as altas luzes subir um pouquinho, as sombras
Aumentei um pouquinho também, deixar ele um pouquinho mais nítido. Eu vou subir um pouquinho a saturação. Então já ficou um olho diferente, né? Então essa diferença aqui já se torna bastante interessante. Então, ok, né? Para mim ficou legal. Então, olha, eu já consegui uma diferença significativa na minha foto, né? Então isso já fica de uma forma bem interessante. Olha, você tem a ferramenta de você poder comparar o antes e o depois. Então olha como ficou a foto. Essa é a nossa foto original, que já era uma boa foto, e aqui agora a foto com alguns ajustes. Então realcei um pouquinho o cabelo com uma outra cor, que eu achei um pouquinho melhor, né? Tirei algumas manchinhas da pele, realcei um pouquinho o olho, tá? Então isso já ficou legal. E aqui ainda eu posso pegar e realçar um pouquinho a boca também com um pincel de ajuste, tá? Então eu vou pegar aqui a máscara, ó, vou pintar aqui a boca certinho, tá? Então só aqui contornando bem certinho a boca, tá? Legal, né? Vou desmarcar. E aí aqui então eu vou deixar um pouquinho mais escura, né? Só pra como se tivesse um batom bem suave, né? Baixar um pouquinho, subir um pouquinho a sombra aqui, né? Aumentar um pouquinho a definição, tá? E um pouquinho a saturação aqui. Com isso eu já acho que já ficou interessante. Vou deixar no vermelho mesmo, né? Então olha como já ficou bem diferente também. Posso vir aqui ainda e realçar um pouquinho a sobrancelha, ó. Então eu nem vou fazer agora ali com a marcação. Eu vou jogar a exposição um pouquinho para baixo e direto vou passar aqui na sobrancelha, ó. Só para realçar realmente, ó. Ó como já ficou meio avermelhado, tá, mas deixou mais escuro, né? Isso já fica bem interessante também. Vou deixar assim mesmo. Done. Ok. Então aqui só comparando de novo, olha o antes e o depois com o resultado que já ficou, né? Então isso já mostra que ficou bem interessante, tá? E aqui se eu quisesse eu poderia fazer um ajuste da imagem como um todo, né? Então eu poderia aumentar o contraste geral, eu poderia aumentar as altas luzes, os pretos eu poderia aumentar um pouquinho, né? A saturação um pouquinho mais, tá vendo? Aqui o nível de detalhe, né? Eu posso comparar com o olho aqui, ó, por exemplo, e aumentar um pouquinho a nitidez, né? Fica, você vai olhando e vê como é que fica, tá? Aqui, ó, a parte de noise reduction, ou seja, reduzir ruído, né? Quando você tira foto com o ISO um pouco alto, que fica aquele ruído, se quiser tirar, né? Aqui eu posso também fazer um efeito nas laterais igual das câmeras full frame, quando fica escurecido um pouquinho nas laterais, tá? E por último aqui eu poderia adicionar grão à minha foto, né? Ou seja, eu posso adicionar um pouquinho de ruído para ter uma sensação às vezes não tão de foto que foi editada. Às vezes se a edição for muito, você pode fazer isso daí um pouquinho também, tá? Bom, então acho que a gente já fez umas alterações aqui que foram interessantes. Eu só vou passar um pouquinho do pincel nessa região aqui dos olhos. Eu vou tirar essa cor, vou deixar no 0, tá? Vou aumentar a exposição um pontinho para cima e vou passar aqui debaixo do olho. Vou passar aqui também, ó.
aumentar aqui um pouquinho mais, só para clarear e tirar um pouquinho da olheira, tá vendo? Vou aumentar outras luzes também, ó. E a sombra eu vou diminuir um pouquinho aqui. Aqui eu acho que eu ainda vou aumentar um pontinho mais. Aí, legal, ficou bom. Então é isso, fizemos uma edição e olha lá. Então a minha foto original, então olha os detalhes. O cabelo, né, que a gente mudou um pouquinho, demos um tom um pouco mais avermelhado realmente. Os olhos, nós realçamos um pouco mais o olho. Colocamos uma maquiagem na boca, né, ficou como se fosse um batom bem suave. E diminuímos um pouco a olheira, além de tirar algumas manchinhas no rosto que eram mais perceptíveis, tá? Então, ou seja, com isso daí a gente já conseguiu fazer uma edição com alguns passos simples do Lightroom. Legal? Então, até um próximo vídeo e boas fotos para vocês. Valeu!